Olá! Vamos dar início ao estudo da classificação da receita pública. Tudo tem que ter classificação. E classificação é matéria, sim, de muitas questões em concurso público. Então a gente procura, estudar todo tipo de classificação, destrinchar bem essa matéria. E claro, vocês vão ter que depois gravar bem, firmar bem na memória essa classificação para conseguir aí acertar as questões. A primeira classificação que nós vamos ver da Receita Pública é uma classificação doutrinária. A Receita Pública, vai sendo separada segundo alguns critérios e a doutrina se dedica a essa diferenciação entre um tipo de receita e outro tipo de receita. Primeiro, uma classificação quanto à previsibilidade da receita pública. Então, alguns autores às vezes colocam assim, não, essa classificação é quanto à existência dessa receita ou uma receita comum. Mas, na verdade, não é isso. O que se tem aqui entre receita ordinária e receita extraordinária é a possibilidade de previsão dessa receita. E quando a gente fala de previsão da receita, estamos falando de orçamento público. E essa importância de fazer uma previsão de forma técnica, o mais próximo possível do que efetivamente poderá acontecer no próximo exercício. A lei orçamentária é elaborada durante um exercício, aprovada, revisada até a sua final publicação dentro de um exercício para sua vigência no exercício seguinte. Então, essa diferença aí de tempo entre o cálculo, a verificação e essa estimativa da receita para o ano seguinte pode dar aí uma certa diferença. Mas existem receitas que são realmente ordinárias, que de alguma forma vão existir e são previsíveis. O que não é possível precisar é o valor exato. Então, eu sei que um determinado ente público, ou melhor, todos os entes públicos terão receitas tributárias. Alguns têm uma receita tributária menor, outros terão uma receita tributária maior, mas com certeza todos eles têm competência tributária e todos vão exercer a sua competência tributária para exigir os tributos da sociedade, do seu cidadão. E aí haverá com certeza uma receita tributária. Mas quanto vai ser? Será que a receita tributária vai aumentar? Será que vai reduzir? Será que a gente vai arrecadar mais, arrecadar menos? Então, essa receita tributária é uma receita previsível. Ela é ordinária, porque todos os anos a gente pode colocar no orçamento a receita tributária. A receita de multas, eu não sei quantas irregularidades as pessoas vão cometer e elas serão multadas, mas eu sei que vai ter alguém que vai ter que pagar uma multa, então vai ter receita de multa. E assim vai. Aquelas receitas previsíveis estarão no orçamento. Já as receitas extraordinárias não tem como saber. Como é que eu vou poder fazer uma estimativa? Como é que eu vou fazer um cálculo do que poderá ser uma receita que eu nem sei ao menos se vai acontecer? Um exemplo que é muito comum, que a gente sempre fala, é da herança vacante. A herança vacante é uma herança deixada por uma pessoa que não tem nenhum dependente. Ela tinha bens, mas não tem nenhum herdeiro, não tem nenhuma pessoa habilitada para ficar com essa herança. E quem fica com a herança vacante é o município. A Constituição determina que o município terá direito às heranças vacantes. Aí vai aquele prefeito que está de olho, naquela cidade pequena, está de olho naquela velhinha, naquela senhora de idade. Esse ano ela vai morrer, esse ano ela falece. E ele põe lá no orçamento a herança vacante. Claro que não, Se Deus ajudar, a pessoa idosa não vai falecer e esse ano não vai ter essa receita. Então, ele não pode colocar no orçamento uma receita que é imprevisível, é extraordinária. Uma doação que uma pessoa possa fazer para o Estado, poxa, mas isso é extraordinário, A pessoa vai dar o seu dinheiro para o Estado de livre e espontânea vontade? Muito difícil de acontecer. Então, não pode colocar no orçamento. Então, essa classificação apenas com relação à possibilidade de colocar uma determinada receita no orçamento em relação à sua previsibilidade. Depois, nós temos a classificação quanto à origem.
Ora, a origem da receita, na verdade, é sempre o particular. Não tem, né? Pode ser também, claro, a gente não pode esquecer aquelas receitas que são transferidas de um ente público para outro, de um ente da federação para outro. Mas aqui a gente está falando na receita que realmente que vai ter a sua origem antes de ingressar para qualquer ente público, né? E essa origem, que é sempre do patrimônio do particular, ela se modifica, ela tem alteração e a gente pode classificar a receita em função da natureza jurídica, do evento, do fato que vai fazer com que essa receita saia do patrimônio do particular e entre para o patrimônio público. A origem aí é com relação ao ato jurídico dessa mudança de mãos aí, dessa mudança de patrimônio da receita que era uma receita privada e passa a ser uma receita pública. Em que sentido? A receita originária ou de economia privada é uma receita que tem origem no patrimônio público e o Estado está usando esse patrimônio público num ato de economia privada, num ato que qualquer pessoa privada pode realizar. Exemplo, a venda de um imóvel. Uma pessoa particular pode vender o seu imóvel. O Estado pode vender o seu imóvel, mas a natureza desse ato é um ato privado, né? Então, colocar à venda esse imóvel vai respeitar regras públicas, vai ter licitação, concorrência, uma série de obrigações legais a serem cumpridas. Mas vender imóvel tem uma natureza privada muito importante. Um imóvel que é alugado pelo Estado, como existem os mercados municipais, que tem lá o box alugado, isso dá uma receita, mas é uma receita de exploração do próprio patrimônio público e uma receita que tem ali uma economia privada. Prestem atenção, na receita originária de economia privada, o particular deu o seu dinheiro para o Estado por vontade própria, pela autonomia da sua vontade de comprar o imóvel, de alugar. Nós temos as receitas de lucro das empresas estatais. Então, quando a gente põe gasolina da Petrobras no tanque de gasolina lá do nosso carro, a gente está pagando a gasolina, um preço que a gente não gostaria de pagar, mas estamos indo por livre e espontânea vontade. Então, as receitas originárias ou de economia privada, essa receita está entrando de forma espontânea. E aí é muito fácil entender que a receita derivada ou de economia pública, que é a outra classificação aí com relação a essa origem, o particular vai dar o seu dinheiro à força, de forma compulsória para o Estado. O Estado, quando ele age na economia pública, ele está agindo com o seu poder de mando, com o seu poder de império. Ele vai coagir, ele tem ali a forma coercitiva de exigir, de impor ao particular que pague, que entregue o seu dinheiro. E aí o que era o dinheiro do particular, adeus, virou dinheiro público, virou patrimônio público. Só tem duas formas de obter dinheiro à força, de obter dinheiro com a imposição, com a compulsoriedade. São os tributos e as multas. Então, muito fácil, né? Receita derivada, e isso cai muito em concurso. Que bom que isso cai em concurso, porque é muito fácil. Receita derivada é tributo e multa, porque os dois institutos, essas duas obrigações, nós pagamos sem a mínima vontade, sem o mínimo interesse. É o Estado, pelo seu poder, que vai tirar, né? Vai derivar aí o dinheiro, vai migrar para o patrimônio público sem nenhuma vontade do particular. Depois nós temos uma classificação quanto à vinculação, porque o artigo 67, inciso 4, ele proíbe que impostos sejam vinculados. Os impostos, uma vez arrecadados, não estão destinados a nenhuma despesa específica. O imposto é uma receita livre. Livre em que sentido? No sentido que a lei orçamentária vai decidir, naquela decisão política que o legislador tem, vai decidir como gastar o dinheiro do imposto. Vai ser para pagar funcionário público, vai ser para pagar juros, vai ser para construir obras, escolas, hospitais.
Essa decisão é livre, é autônoma pelo legislador do orçamento. Depois que colocou no orçamento, aí sim vai ser obrigatório. Nenhuma despesa pode ser realizada sem prévia autorização legislativa. Mas antes disso, é uma receita que está disponível para o legislador definir como gastar esse dinheiro, sem uma vinculação a uma despesa, a um fundo, a um órgão específico, né? A legislação do orçamento é que define isso. São as receitas não vinculadas a nenhuma despesa específica. E as receitas vinculadas, que são as contribuições. Então, as contribuições são tributos vinculados, são vinculados a uma despesa específica. E aqui a gente tem no artigo 149 da Constituição dizendo que todas as contribuições serão instituídas já para uma finalidade, para um gasto, para o atendimento de uma necessidade pública, em especial o atendimento a necessidades sociais. A maior parte das contribuições são contribuições sociais. Mas nós temos as CIDs, né, vocês conhecem bem, temos outras contribuições que têm essa destinação vinculada, essa destinação obrigatória pela Constituição Federal e pela lei que as criar. A lei que criar uma contribuição já diz para onde que vai esse dinheiro, para que serve esse dinheiro. Então, na classificação, em relação à vinculação que essa receita tem, essa receita está prevista no orçamento, mas se eu faço uma previsão de 10 milhões de reais de arrecadação, se a receita é vinculada, eu já tenho 10 milhões de gasto, 10 milhões de despesas autorizadas exatamente naquela finalidade para a qual esse tributo, essa receita foi criada, né? Então, aí a diferença de receitas vinculadas e receitas não vinculadas. Receitas não vinculadas dos impostos, receitas vinculadas das contribuições, tá bom? E aqui uma questãozinha, a questão 14, né? São receitas derivadas. Tão fácil, né? Alternativa A. As multas em geral, o imposto sobre a renda, taxa e contribuição de melhoria. Para responder essa pergunta, você não tem que conhecer direito financeiro, né? Tem que conhecer direito tributário. Ali estão as espécies, as 3 principais espécies tributárias, embora hoje as contribuições pesem bastante, né, na receita pública, tem uma importância bem grande na receita pública, mas os 3 primeiros tipos de tributos ali, impostos, taxas e contribuições de melhoria, e as multas são as receitas derivadas, que são também chamadas de economia pública, porque o particular vai entregar o seu dinheiro sem a mínima vontade, é claro, sem nenhum interesse próprio, mas por coerção do próprio Estado. Na alternativa B, tem lá contribuições, ótimo, tá certo, mas está falando de tarifas, tarifa de ônibus, tarifa de metrô. Isso não é tributo, né? A gente vai ainda analisar a questão do preço público. O preço público se dá através de uma cobrança de entidades privadas, de empresas, de instituições que prestam serviço público, mas fazem uma cobrança de um preço. E preço não é tributo. Então, se você vai pegar aquela condução, você vai por sua vontade, né? Segundo, né, teoricamente, juridicamente falando, o seu ato de usufruir daquele serviço decorre de um ato de vontade. Você pode contratar, por exemplo, serviço de telefonia e pagar pelo uso de telefone. Você pode contratar a Vivo, a Claro, a TIM, a Oi, e esse é um ato considerado de vontade, né? Então, tarifas na alternativa B, preços públicos na alternativa C. Depois nós temos preço público na D, temos tarifas e preços públicos na E. Todas essas cobranças aí que nós temos na nossa vida não são tributos, então são receitas originárias. E no caso dos depósitos e empréstimos, que também estão aí nas alternativas, nem sempre, né, na verdade nem sempre são considerados receita
pelo conceito de receita, não estariam incluídos pela sua falta de definitividade. Não são definitivamente incorporadas ao patrimônio público. Até o próximo tema. Obrigada.